E o tema da nossa escola é a jornada da cruz. Como nós dissemos no início, o que vai nos respaldar ao longo de cada aula são as jornadas, ou melhor, as fases da jornada de Jesus, da vida de Cristo. E agora a gente vai para o deserto, lendo Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. Mateus capítulo de número 4, verso de número 1. Então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ler outros versículos, mas de início apenas o versículo 1. A palavra deserto costuma despertar em nós muita apreensão. E não por acaso. A palavra deserto nos desperta apreensão porque deserto é sinônimo de luta, de tribulação, de desafio. Deserto para nós é sinônimo de lugar hostil. Para nós cristãos, o significado do deserto está atrelado a muitas histórias bíblicas que narram este local de uma forma sombria e terrível. As histórias da Bíblia sobre deserto geralmente não são histórias de muito riso, de muita festa. São histórias de muito desafio, de muita luta. E de fato, os personagens que passaram pelo deserto e estão narrados na Bíblia, não chegaram lá porque estavam a fim de dar uma descansada, de tirar uns dias de folga. Trocadilhos à parte, deserto não é lugar de sombra e de água fresca. Muito pelo contrário, nem nas escrituras e nem na geografia. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de aridez, deserto é lugar de perigo, de calafrio, deserto é lugar de calor, de frio extremo. Deserto é caracterizado por isso que nós acabamos de dizer. E aqui, em 4:1 de Mateus, nós vemos o Espírito conduzindo Jesus ao deserto. Parece contrassensual, porque como pode um lugar tão inóspito, um lugar tão agressivo, um lugar tão desagradável ter a ver com o agir de Deus? Como pode um lugar aparentemente cheio de dissabores ter a ver com um Deus tão bom? Muitos de nós pensaríamos, deserto não tem a ver com Deus. Errado. Deserto é um local inóspito sim, mas é o lugar que Deus escolhe para trabalhar pessoas. E observe o que as escrituras dizem, Deus envia pessoas para lá. O Espírito enviou Jesus para o deserto. Então Deus envia pessoas para o deserto. Se nós pudéssemos comparar a vida cristã a uma escola, nós diríamos que o deserto é o ensino superior. Quando Deus manda alguém para o deserto, é porque essa pessoa está chegando no topo da sua formação. Ela está para aprender as lições mais profundas da sua caminhada. Ela está para ser diplomada em alguma área de sua vida. O texto que nos foi apresentado aqui em Mateus 4:1 mostra Jesus indo para o deserto não por vontade própria, mas por direção do Espírito. E por quê? Porque o Espírito conduz Jesus ao deserto. Porque, como nós dissemos desde a primeira aula, a vida de Jesus tem caráter representativo e didático em todas as suas fases. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para nos dar ensinos, e Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para nos representar na vitória do deserto. No deserto, o reino da luz avança contra o reino parasita de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e não à toa, Satanás vem oferecer a Cristo no deserto coisas que ele tinha autonomia para dar. Mas naquela situação, o reino da luz oprime o reino parasita, e ao vencer as trevas no deserto, Jesus está vencendo no lugar de todos aqueles que haveriam de segui-lo pela fé. A vitória do deserto é representativa. Cristo está vencendo o diabo por nós. A vitória do deserto é didática. Jesus está dizendo que se ele venceu, nós podemos vencer também. No deserto, Jesus vence o diabo, nos representa e nos dá lições. O relato desse capítulo é muito curto. Aparentemente, nós temos aqui uma sequência de, sei lá, se a gente for contar, 4:1 vai dar mais ou menos não, são 11 versículos que o evangelista Mateus utiliza para descrever o deserto. E não à toa, os demais evangelistas também não dão muita riqueza de detalhes a este fato.
E a conclusão é muito óbvia. Eles não podem detalhar com detalhes o que aconteceu, eles não podem, relatar com detalhes o que aconteceu, porque eles não estavam presentes. A maioria dos relatos foi fruto de testemunha ocular. Eles viram e construíram na narrativa a história do que viram. O deserto foi um local em que Jesus estava absolutamente só. Nenhum deles estava presente. Então tudo o que eles sabem sobre o deserto é o que Cristo quis contar do deserto. E o que me chama a atenção é que Jesus conta de maneira muito objetiva. Ele dá ênfase não às agonias, não às dificuldades, nem às dores pela fome. Jesus não narra como foi difícil todo o seu período, levando em consideração que ele passou 40 dias aproximadamente lá. Mas Jesus não descreve com minúcias toda a sua tristeza ou todo o seu sofrimento, não. Jesus simplesmente dá ênfase àquilo que servia de lição. Ele só narra o que poderia ser aplicado na nossa vida. O que Jesus faz é, ao contar para os evangelistas, ou para aqueles que contariam para os evangelistas, como Lucas, que não participou tão próximo assim da missão apostólica, é fazer um paralelismo didático. Jesus conta uma parte para que esta parte fosse usada como um ensinamento. Era uma estratégia do hebraico. O paralelismo didático era aplicado quase que cotidianamente por Jesus, quando ele contava uma parábola e trazia uma moral de história. Ou seja, lado a lado, história e ensino, narração, aplicação. Jesus só tornou conhecido do seu deserto aquilo que poderia edificar a nossa vida. E a pergunta que fazemos é: quais são então as características do deserto de Jesus que nos servem de lição? Se Cristo quis contar aquilo que nos podia edificar, então no que o deserto de Jesus nos edifica? Quais são as características que nos trazem lições? A primeira característica do deserto de Jesus é a solidão. E a solidão nos traz a lição da dependência. A solidão no deserto é a maneira que Deus tem para corrigir o nosso foco. Foco na física é definido como o ponto principal de um campo visual. Vinícius está me filmando ali, eu já ensinei ele a focar na câmera. Quando a gente vai focar na câmera, ele pode ser testemunha depois, a gente escolhe um ponto no espaço para que o zoom seja dado ali. Então, por exemplo, se o objetivo é filmar a pessoa que está pregando, o foco provavelmente será o microfone ou a boca. Mas se tivéssemos alguém aqui, por exemplo, a Roberta, e nós quiséssemos focar a Roberta na filmagem, eu colocaria o foco no brinco dela, eu ficaria desfocado e ela ficaria no centro da imagem. Então foco é o que define o campo principal, o ponto principal de um campo visual. Basicamente nós podemos, com esse conceito físico, definir que existem pessoas com 3 tipos de foco. Os 3 tipos de foco existentes na vida de uma pessoa são: pessoas com foco em si mesmas, é o primeiro grupo de pessoas. Pessoas com foco em si mesmas. O segundo grupo, pessoas com foco na vida alheia. E o terceiro grupo, pessoas com foco em Deus. São os 3 tipos de foco. Pessoas com foco em si mesmas, pessoas com foco na vida alheia, ou pessoas focadas em Deus. No deserto nós estamos tão necessitados de ajuda que não temos tempo para olhar para nós mesmos, porque nós não somos suficientes. Nós precisamos de socorro e o socorro vem de fora. Só que o fato de estarmos sozinhos nos faz não ter a quem recorrer. Portanto, ao mesmo tempo que não olhamos para nós, não podemos olhar para os outros, porque não tem vizinho no deserto. Só nos resta uma alternativa: olhar para Deus, buscar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso escape, ou seja, que Ele é realmente o foco da nossa vida. Pare para pensar nos seus momentos mais difíceis, momentos em que você se pegou reclamando: eu não tenho ninguém para me ajudar. Alguma vez você já parou para pensar que certas situações são geradas pelo Espírito para nos amadurecer? No nosso último estudo de quarta, nós vimos o contrário, quando humanamente nós queremos gerar esse ambiente, deixando as pessoas sofrerem, sabendo que podemos ajudá-las. Não é deste fato que nós estamos falando. Nós estamos falando particularmente do momento em que Deus nos coloca em situações de absoluta solidão para corrigir o nosso foco. Porque às vezes a nossa força está exageradamente apoiada em nós mesmos.
Em outro momento, a nossa vida está erroneamente focada nos outros. O que os outros fazem, o que os outros falam, definem quem somos. E o deserto nos faz olhar para o que realmente é primordial na vida cristã: Cristo. E a partir de Cristo, todo o nosso olhar se modifica. Então, a primeira lição na solidão é a lição da dependência. A segunda lição do deserto é a lição dada através da aridez. O deserto é um lugar de solidão e o deserto é um lugar de aridez. E o que a aridez nos ensina no deserto? A aridez nos ensina sobre solidariedade e sobre empatia. A característica da aridez nos traz a lição da solidariedade e da empatia. Seco e sem vida, assim é um deserto. Em momentos de tribulações, muitas vezes nós nos sentimos assim, secos, sem vida. Quando você está brutalmente atacado por um momento difícil, geralmente você não tem muita palavra para dar para alguém, muito conselho, muita esperança para destilar. Geralmente quando nós estamos em uma situação de hostilidade, em uma situação de dificuldade, a gente fica mais fechado, mais recluso, às vezes até mais amargo. Secos e sem vida muitas vezes. A forma como respondemos a essa sequidão, a essa ausência de vibração, define que tipo de pessoas nós seremos depois do deserto. E eu vou explicar para você o porquê. Existem duas alternativas para aqueles que entram neste lugar seco e sem vida. Primeiro, porque não tem água, eles aprendem a valorizar a água. E quando a água chega, eles querem beber e querem compartilhar. A primeira alternativa para quem está no lugar da aridez é aprender a dar valor à água e a partilhar o bem que a água representa. Alguém que não teve, e quando tem, faz questão que outros tenham também, para não sofrer como eles sofreram. Essa é a primeira alternativa, essa é a primeira resposta que alguém pode dar à aridez do deserto. A segunda resposta que alguém pode dar à aridez do deserto é uma resposta completamente oposta a esta. A resposta de indiferença. Eu estive lá, eu não tinha água, ninguém foi lá me ajudar. Então agora que eu tenho água, pouco me importa se você está seco. O problema é seu, se vire. Se no meu deserto ninguém me ajudou, eu também não ajudarei ninguém. Ou nós saímos da aridez, querendo distribuir a água para os outros, transformando terra seca em manancial, ou nós saímos da aridez completamente mortos, completamente amargurados, completamente ressentidos. O deserto então nos faz pensar que colocar-nos no lugar do outro é algo que a gente muitas vezes só consegue fazer quando se vê faltante de alguma coisa. Pense em uma mãe que perdeu o filho por causa das drogas. Duas são as suas alternativas: ter ódio de todos os traficantes ou ter amor por todos os usuários e querer que os seus filhos agora emocionais não morram como morreu o seu filho físico. Pense em um homem viciado, ou em um pai de família que passou fome. Duas são as suas alternativas. Vamos pensar no pai de família que passou fome. Ou todas as vezes que ele tiver pão em casa, ele convida alguém para comer com ele, ou ele tranca a sua porta, porque acha que nunca vai ter a medida suficiente para dividir com alguém. Ou ele fica empático e se preocupa com o outro, ou ele fica egoísta e se isola do mundo. A aridez do deserto nos convida a sermos empáticos, a sermos solidários, a dividirmos aquilo que um dia não tivemos, a partilharmos da graça que um dia nós não tínhamos. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Pare para pensar da aridez que você foi tirado espiritualmente falando. A vida que você vivia antes de conhecer Jesus. E o quão bom seria que outros fossem alcançados por esse Cristo que te alcançou também. Essa é a segunda lição do deserto. A terceira lição que pode ser extraída da característica do deserto sai da característica das necessidades extremas. Nós vimos a solidão, nós vimos a aridez, nós vimos agora a necessidade extrema. É a terceira característica do deserto. E o que a necessidade extrema nos traz de lição? A necessidade extrema nos traz a lição da provisão miraculosa
e do reconhecimento do agir de Deus. Se a solidão nos traz a correção do foco, se a aridez nos traz a lição da empatia, as necessidades extremas do deserto nos trazem a lição da provisão miraculosa e do reconhecimento do agir de Deus. Deserto é um ambiente perfeito para Deus operar milagres, porque é um lugar de nada. Não tem coisa alguma no deserto. Não tem água. Então é um ambiente perfeito para o Senhor fazer brotar da rocha água. Não tem sombra. Então é um ambiente perfeito para Deus enviar uma nuvem para cobrir a cabeça. Se faz frio à noite, então é um ambiente perfeito para Deus enviar a coluna de fogo para poder guardar seu povo. Deserto é um ambiente perfeito para experimentarmos e reconhecermos que Deus é real e age nas nossas vidas. É o lugar perfeito porque sobram necessidades. E portanto, o dia da sua adversidade, o dia da sua dificuldade é o cenário ideal para Deus trabalhar, para Deus agir. E por que é perfeito para reconhecermos o agir de Deus? Porque como nós vimos na lição da solidão, não há nada para roubar a glória de Deus no deserto. Eu vou explicar por quê. Geralmente você ora por alguma coisa. E eu não sei se você já fez isso, eu já fiz muitas vezes. E quando aquilo acontece, você dá a glória que pertencia a Deus para outro. Vou dar um exemplo. Estamos em um momento extremamente difícil no nosso país. O cenário de desemprego, alta taxa de inflação e, portanto, na mesma medida que o poder de compra da população aumenta, aumenta também o número de gente sem trabalho. Ter emprego hoje é uma questão de muita dádiva mesmo, é quase que milagre. Você ora a Deus, você pede para que o Senhor abençoe a sua vida e você recebe então a ligação de um empregador. É convidado para uma entrevista, passa na entrevista, começa a trabalhar. Quando te perguntam, rapaz, e aí, o que aconteceu? Você estava desempregado e foi contratado? Pois é, moço, eu entreguei o currículo, mas tinha um chapa meu lá naquela empresa que pegou e me colocou na frente da entrevista e me fez ser chamado. Você desconhece que o agir sobrenatural foi feito no céu, não foi feito na terra. A gente muito facilmente entrega a glória que é de Deus para os outros. Tem o parente que está doente, ora pela cura. Quando a cura acontece, aplaude o médico, louva pelo laboratório, acha lindo o remédio, mas não para pensar que tudo aquilo são ferramentas, o agir veio de Deus. E no deserto o Senhor remove as possibilidades para que quando algo aconteça, a gente só consiga olhar para um lugar, para o alto, e saber, foi a mão de Deus quem fez isso. Deserto é o lugar em que os ladrões da glória vão embora. Tem muita coisa na nossa vida que está recebendo a glória que pertence a Deus. E no deserto essas coisas são removidas. Coisas que você experimenta e vive hoje, que você atribui a outras pessoas. Mas essas coisas que você vive, que você experimenta, coisas das quais você desfruta, preste atenção, elas vieram do alto, elas não vieram do homem. E muitas são as vezes que o Senhor nos leva para o deserto, para a gente perceber que aqueles que nós pensávamos que eram os autores, eram meras ferramentas. O autor está esperando ainda receber a glória. Sabe, queridos, por isso, necessidade extrema nos dá a lição da provisão miraculosa e do reconhecimento. Eu não tenho com o que me alimentar. O Senhor envia um anjo que me estende uma mesa. Eu só posso reconhecer que aquela mesa veio do céu. Foi o que aconteceu com Jesus. Provisão miraculosa, reconhecimento de que Deus fez isso. Pá! Mas é preciso necessidade extrema. Se você passa por uma situação que você não sabe como resolver, os céus podem ter te movido até este lugar, a fim de que o braço de Deus seja evidenciado na sua vida. A quarta característica do deserto é a provação. E a provação nos dá a lição da vulnerabilidade. Deserto é lugar de prova. E só é provado quem precisa ser aperfeiçoado. Porque só passa por prova, pastor, na vida educacional, quem precisa de alguma forma ser avaliado. O aluno precisa passar de alguma forma por um processo que seja capaz de verificar se ele aprendeu aquilo que alguém lhe ensinou.
E o professor tem muitas maneiras de aplicar uma prova. Pode ser teórica, pode ser oral, pode ser prática. O objetivo do avaliador, quando coloca o aluno à prova, não é fustigar o aluno, não é adoecer o aluno, não é machucar o aluno, mas é verificar se ele aprendeu e se pode pular para um próximo nível. Porque nenhum professor responsável coloca um aluno num nível superior, exigindo mais dele se ele não aprendeu lições básicas. Deserto é lugar, portanto, de vulnerabilidade. Por quê? Porque só pode aceitar a prova quem reconhece que precisa melhorar. A isso nós chamamos de vulnerabilidade. Gente que abre o peito e diz: Deus, eu sou falho, pode me melhorar, pode me aperfeiçoar, pode, portanto, me colocar na escola do deserto, pode colocar sobre mim as suas lições, eu quero me tornar melhor. Senhor, há tanta coisa em mim para mudar. Me bota no prumo, diria o engenheiro. O professor diria: me bota na lição, me bota na prova. Essa palavra no nosso meio, ela acabou ganhando uma conotação distorcida, quase que negativa. Quando a gente fala que alguém está na prova, parece que Deus está amaldiçoando aquela pessoa, pastor. Na verdade, para o Deus que ensina a todos, no alto de sua sabedoria, a prova é o momento em que o Senhor quer nos promover. Deus nunca espera nos reprovar. Mas no dia da prova, você pode ser aprovado, ou pode ser reprovado. Portanto, pode voltar e repetir a lição, ou ser promovido. O exemplo mais claro que nós temos nas Escrituras é o povo de Israel. Deus os remove do deserto, os apresenta o rumo à terra prometida, e a Bíblia diz que eles passam 40 anos no deserto. Números capítulo 14 diz por quê. O Senhor disse que manteria Israel 40 anos no deserto para matar toda uma geração que se rebelou contra Deus, não crendo nas suas palavras. O caminho não era de 40 anos. Israel andou em círculos no deserto. E por que andou em círculos? Porque não foi aprovado. Porque não estava apto para subir de nível. Deus reprovou Israel, porque Israel não aprendeu a lição da dependência que Abraão já lhes havia ensinado por intermédio do seu testemunho. Por isso, Números, capítulo de número 14, dos versos 21 a 23. Números 14, versos 21 a 23, dizem as seguintes palavras: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram a ira verão a terra. Deus está dizendo: reprovados. Reprovados. A vitória ou a derrota no deserto se define por ouvir ou não ouvir a Deus. Se nós reconhecemos que somos fracos, se reconhecemos que temos limitações, se nos reconhecemos vulneráveis, nós então vamos querer aprender. E se nós quisermos aprender, nós vamos nos colocar diante de Deus como os alunos sedentos, alunos ávidos, cheios de vontade de receber uma nova lição, de evoluir mais, e consequentemente, nós vamos ouvir atentamente o que o nosso Deus sábio tem a nos ensinar. E a consequência é que as palavras do Senhor vão entrar em nós e vão nos transformar, nos promover a pessoas melhores. Mas se por outro lado, nós não dermos atenção às palavras do Senhor e não reconhecermos a nossa vulnerabilidade, nós ficaremos eternamente na mesma série, sendo repetidos de ano e reprovados nas mesmas lições. Quando nós reconhecemos que somos vulneráveis e que queremos aprender com Deus, automaticamente a gente lança fora os nossos achismos, os nossos pressupostos. Tudo aquilo que a gente acha que é certo, tudo aquilo que a gente pensa estar adequado, é substituído por aquilo que está escrito. E essa é a grande lição do deserto de Jesus. Jesus não venceu por outra coisa, senão pelo que estava escrito. Cada uma das tentações de Jesus foi vencida pelo que estava escrito. Com a lei de Moisés e os profetas, Jesus venceu o diabo no deserto. E aqui está a solução para aquele que está em prova e quer ser aprovado.
Você precisa aprender a ouvir o Altíssimo e a viver pelo que está escrito. Nós vivemos um cristianismo hoje completamente embasado no que as pessoas pensam. Elas querem lançar a sua opinião sobre Deus. Eu não concordo. Eu não acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho uma visão de igreja. Aí o outro diz, eu tenho uma visão sobre Deus. E há quem diga, eu tenho uma visão sobre como andar com Deus. Não nos importa a nossa visão. Ou nós entramos como quem quer aprender, ou não entramos. Deus não está procurando professores auxiliares. Ele está procurando alunos. E aqui eu uso a palavra aluno mesmo, porque a palavra aluno significa sem conhecimento. O Senhor está procurando gente que se acha sem luz. A palavra aluno quer dizer literalmente isso, sem luz. Alguém que chegue-se diante dele dizendo, Senhor, eu estou em trevas, me ilumina, não sei nada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se o Senhor me ensinar, me tornarei sábio. Eu sou um tolo. Mas tem gente que quer criticar, que quer dar opinião, que quer ouvir sermão e bater boca com Deus no seu interior. Eu não concordo com isso, eu vou mudar, isso eu vou fazer assim, isso eu vou fazer daquele jeito. O Evangelho é de Cristo, não é nosso, não é o Evangelho, é Evangelho. O deserto nos faz lembrar disso. Somos chamados a viver na escola de Deus, como alunos, não como professores auxiliares. Deus não está procurando sugestões, nem anteprojeto de aula. O Senhor não quer saber em quanto tempo Ele tem que dar esta ou aquela lição. Ele quer saber se está disposto a sentar no banco e aprender. Ponto final. Jesus se sujeitou a passar pelo deserto e não sugeriu ao Pai quanto tempo ficaria nele. O Pai decidiu que seriam 40 dias, por isso o Espírito conduziu. Por 40 dias lá ele permaneceu. E nos 40 dias venceu com o que estava escrito. E venceu o que, pastor? Venceu 3 tipos de tentação. E aqui nós caminhamos para o final da nossa aula. A primeira tentação que Jesus vence está em Mateus capítulo 4, os versos 3 e 4. Ela é descrita da seguinte maneira. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em que Cristo foi tentado aqui, pastor? Jesus foi tentado no que diz respeito à concupiscência da carne. Quando o diabo vem até Jesus e diz, transforma estas pedras em pães, o diabo está se utilizando da fragilidade física de Jesus, pelo seu estado de fome. A concupiscência da carne são as nossas fraquezas físicas, nossas limitações morais, que de dentro de nós afloram, nos impelindo ao erro. São a nossa natureza nos convidando todos os dias a tropeçar. Para vencer a nossa natureza, nós precisamos colocar o nosso proceder em compatibilidade com o proceder de Deus. Sendo mais franco, a nossa vontade tem que estar sujeita à vontade de Cristo. As obras da carne têm que ser substituídas pela vida no Espírito. Se antes de Jesus você governava as suas atitudes, em Cristo você está no governo do Espírito. O fruto do Espírito precisa ser evidenciado na sua vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as esferas do seu dia a dia. Para vencer a concupiscência da carne, é preciso estar cheio do Espírito. Paulo, escrevendo Efésios, diz, não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele faz essa dicotomização entre vinho e Espírito, ele está basicamente ali, dizendo que o vinho tirava a lucidez, e o Espírito trazia luz. Enquanto o vinho enchia a carne e tirava do homem o seu controle para fazer o bem, o Espírito esvaziava o homem de sua carnalidade, mas o tornava capaz de vencer a sua natureza e glorificar a Deus. É andando no Espírito que nós vencemos as obras da carne. Por isso está escrito, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A segunda tentação de Jesus está nos versos 5 e 7. Diz assim, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo
Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, o diabo usou uma passagem das Escrituras para estimular Jesus à queda. Ele usou especificamente Salmo 91, versos 11 e 12. Mas novamente Jesus responde a ele com a própria Escritura, mostrando o contrário, afirmando que ele não podia usar dos seus poderes para benefício próprio. Quando Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, ele diz: se o Pai me limitou, eu aceitarei minha limitação. Eu não usurparei da minha posição. Eu não sairei do lugar que o Pai designou para mim. Eu vou obedecer até o fim. O que Jesus foi tentado aqui, foi tentado na soberba da vida. A soberba da vida descrita pelo apóstolo João na sua carta, ele fala desses 3 níveis. Nada mais é do que o nosso sentimento de independência, acharmos que de alguma maneira os nossos atos passarão desapercebidos, que poderemos fazer coisas e não receberemos sanções por isso, de que nada nos acontecerá. A soberba da vida pode ser sintetizada em uma frase, e a frase é: não vai te acontecer nada não, Eva, porque Deus sabe que o dia em que você comer desse fruto, você vai se tornar como Ele. Não vai dar nada não. Vai para cima. Concupiscência dos olhos estava associada à concupiscência da carne e soberba da vida desde a queda de Adão e Eva. E aqui está o diabo usando a mesma ferramenta agora com o segundo Adão, que é Cristo. Mas ele venceu. A terceira tentação está nos versos 8 a 10. E está escrito: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos de Deus para servi-lo. A terceira tentação de Jesus foi sobre a concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Aqui o diabo tentou usar uma outra ferramenta, a ferramenta do atalho. Ele tenta mostrar para Jesus um outro caminho, para evitar a cruz, para evitar o sofrimento, para evitar o seu propósito. O diabo já tinha o controle dos reinos do mundo, então ele poderia dar tudo a Cristo. Cristo poderia ter governo e ter domínio, se abrisse mão do seu propósito. Não teria todo o poder, não teria todo o domínio, mas teria algum domínio e algum poder, se deixasse de ser obediente ao propósito e leal ao Pai. Mas não. Jesus responde agressivamente: sai, Satanás, para trás de mim, retira-te, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A concupiscência dos olhos é o diabo mostrando a você um atalho para ter aquilo que você pensa ser o que você quer. Às vezes nós pensamos que sabemos o que queremos, e por isso é tanta gente se perdendo. Tem gente pensando que Cristo é aquele que Ele vai dar carro, que Ele vai dar casa, que Ele vai dar família feliz, que Ele vai dar filhos, que Ele vai dar tesouros. E aí vem o diabo por outras vias e oferece os mesmos caminhos. E essas pessoas se perguntam: que diferença há? Eu tenho a mesma coisa aqui. Mas quem disse que Cristo veio para dar carro, para dar casa? Cristo veio para nos inserir no reino. Jesus entendeu que não se tratava de ter um domínio sobre uma cidade ou sobre os seres humanos, se tratava de manter o governo absoluto do Pai sobre todas as coisas. Jesus não estava buscando tornar-se alguma coisa, Ele já sabia quem era o Pai, porque Ele é um com o Pai desde a eternidade. Não havia como deixar de ser quem Ele era, Ele já era rei. Jesus não negociaria o propósito do Pai por 5 minutos de prazer satânico.
E é aqui que muitos de nós nos perdemos, irmãos. Porque o pecado é um convite a um atalho. Há um prazer momentâneo e um desagrado muito grande, que muitas vezes nos custa coisas que pela vida se tornarão irreversíveis, porque o perdão de Deus nos absolve, mas há consequências que carregaremos pelo resto de nossas vidas. Consequências sociais, estigmas. E por mais que as pessoas nos perguntem, Deus não te perdoou, sabemos que Deus nos perdoou, mas haverá sempre alguém para nos lançar em rosto certas situações. Infelizmente, a concupiscência dos olhos é a estratégia satânica de mostrar veneno com cheiro de bálsamo e colocar o veneno com cheiro de bálsamo na ratoeira, fazendo para a ratoeira parecer uma carruagem. E é ali que ele nos mata. Concupiscência dos olhos lhe mostrou um belo fruto. Concupiscência da carne, teve vontade de comê-lo. Soberba da vida, não vai dar nada não, você vai ser como Deus. E ali caíram Adão e Eva. Mas o segundo Adão, ao ser tentado pela mesma serpente, respondeu com o que está escrito. E é assim que nós vencemos o deserto. Se você está no deserto, fique firme na palavra. Porque é pela palavra que você resiste ao diabo e cresce. Este é o local que Deus escolheu para forjar você uma pessoa melhor. Os que são humildes para aprender, saem do deserto aprovados, honrados e são promovidos. E os que querem fazer atalhos, morrem no deserto, por adorarem outros deuses e serem reprovados pelo Todo-Poderoso. Se você já passou por um deserto, ou nunca esteve em um, fique alerta. O Espírito pode te levar a qualquer momento para poder te ensinar. Se há lições da sua vida que se repetem com frequência, pare para pensar. Talvez você não foi aprovado até hoje, na primeira série da sua vida espiritual. Se você se considera melhor do que era, seja humilde, porque sempre haverá algo mais para aprender. Estando no deserto, não murmure. E nem queira transpô-lo fora do tempo. Porque quem decide o começo e o fim do deserto não é o aluno, eu repito, é o professor. É ele quem define quando a aula começa e é ele quem define quando a aula acaba. Encerro dizendo o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 ao 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Deserto é lugar em que ouro bruto vira ouro puro. Não corra do deserto, porque se você correr do deserto, uma hora o deserto corre até você. Que Deus nos abençoe.